é que vem a grande questão. Quem será o próximo Papa? E aí eu digo para vocês que Donald Trump, antes de entrar no mérito aí do Papa Negro, Papa, quem será o próximo Papa, a gente vê que a ideia de um Papa conservador novamente no Vaticano, ela assume, né? Ela entra em vigor para parar essa agenda woke, esta agenda de esquerda, essa agenda de destruição de valores, para enganar a população. Essa é a grande verdade. E aí, irmãos, olha aí, ó. O conclave para escolher o sucessor de Francisco deverá de ser alvo de Donald Trump. O governo Trump vinha indicando abertamente posição antagônica à linha da atuação de Francisco e deve intensificar a atuação nos bastidores do Vaticano. A sucessão do Papa Francisco, morto na madrugada desta segunda-feira, deve deflagrar uma movimentação mais ostensiva do governo Donald Trump nos bastidores para influenciar a escolha do novo líder da Igreja Católica. A votação cabe a 138 cardeais católicos, dos quais 110 foram nomeados por Francisco desde 2013. Em seu pontificado, em seu último dia de vida, nesse domingo de Páscoa, dia 20, Francisco se reuniu no Vaticano com o vice-presidente dos Estados Unidos. Amparado por conservadores e ultraconservadores com católicos influentes em seu gabinete, o governo Trump vinha sinalizando abertamente uma postura antagônica ao Papa e a atuação progressista, abertamente uma postura antagônica ao Papa, ele estava se opondo, né? E abertamente uma postura antagônica ao Papa e a atuação progressista dele, oposta aos valores do trumpismo. Com a morte do pontífice, as articulações devem se intensificar, tendo em vista a escolha de um novo sucessor de perfil diferente do de Francisco. Em março, quando o quadro de saúde do argentino se agravou, o jornalista Jamel Chadi noticiou a movimentação do governo Trump, tendo em vista um novo conclave. Os gestos mais bruscos da Casa Branca em oposição ao Papa Francisco veio ainda em dezembro, antes da posse de Donald Trump, com a nomeação de Brian Bush como embaixador dos Estados Unidos na Santa Sé. Bush, um crítico de Francisco, é cofundador e presidente do Grupo Conservador Católico. Ao anunciar a indicação sem fazer menção ao Papa, o presidente americano exaltou o papel de Bush na campanha, atraindo e mobilizando eleitores católicos. Em janeiro, o Papa retribuiu o gesto de Trump e nomeou como arcebispo de Washington o cardeal Robert McElroy, um defensor dos imigrantes e crítico do primeiro governo republicano. Francisco já criticou o presidente americano, chegou a dizer em 2016 que o republicano, então pré-candidato à Casa Branca, não é um cristão, em razão de sua posição sobre imigração. Trump, à época, prometia construir um muro na fronteira entre os Estados Unidos e o México. Mais recentemente, em janeiro, o Papa classificou como uma vergonha a política de Trump de promover deportação em massa de imigrantes ilegais. Embora Trump seja presbiteriano, seu governo tem católicos em postos estratégicos como vice-presidente, o secretário de Estado Marco Rubio e o diretor da Agência de Migração e Fiscalização aduaneira, Tom Homan, o porta-voz da Casa Branca. E aí está aí
haverá, eu tenho certeza disso, uma movimentação gigantesca. É uma movimentação gigantesca para que o próximo Papa da Igreja Católica seja um Papa conservador. E eu tenho certeza que a Casa Branca, os Estados Unidos, vão trabalhar de uma forma veemente para que o próximo Papa, ele seja totalmente conservador. E veja que parece que o mundo está pendendo para a direita, né? E agora, irmãos, nós tivemos, né, um concílio. Eu quero meditar com vocês sobre essa questão, né, do Concílio de Latrão e os últimos 8 papas da Igreja Católica, né? A gente tem se nós fôssemos trabalhar por essa linha, né, do Concílio de Latrão, o Papa Francisco seria o último Papa da Igreja Católica. Deixa eu aumentar essa imagem aqui, ó, para vocês. Vamos lá. Que seria aí, então, o Francisco seria o último Papa. Mas, né, a gente precisa entender um pouco, né, da profecia, porque dizem o que é falado sobre isso é que o Papa Pio XI não conta no Concílio de Latrão porque ele já era o Papa. Então ele sairia do Concílio de Latrão e aí surge apenas 7 papas. Só que eu quero meditar sobre algo com vocês aqui que é muito sério, tá? Então, para quem não sabe o que é o Concílio de Latrão, no dia 11 de fevereiro de 1929, foi feito um acordo entre o Reino da Itália e a Santa Sé, a Igreja Católica. Esse tratado estabeleceu a independência e soberania da Santa Sé, fundado o Estado da Cidade do Vaticano e definiu as relações civis entre a Igreja e o governo italiano. O tratado foi assinado pelo governo italiano, liderado por Benedito Mussolini, que era aliado de Hitler, e pela Santa Sé, representada pelo Papa Pio XI. O principal objetivo do tratado foi resolver a chamada questão romana, um conflito que pendurava desde a segunda metade do século XIX, quando o Reino da Itália anexou os estados pontifícios, incluindo Roma. O Tratado de Latrão resultou na criação do Estado da Cidade do Vaticano, um território soberano e controlado pela Santa Sé. Definiu um acordo que estabelecia as relações civis e religiosas entre a Igreja Católica e o Estado italiano, resolvendo a questão romana, que era uma longa disputa entre o governo italiano e a Igreja Católica. Então, o Tratado de Latrão transformou, presta atenção no que o pastor Carlos vai falar,
O Tratado de Latrão transformou o Vaticano em um país soberano no mundo. É o menor país do mundo. Essa é a realidade. Não é um estado, é um país. A cidade que fica em Roma, ela tem toda a autonomia de um país. Toda a autonomia de um país. Então, a contagem dos 8 reis, ela começa com o Tratado de Latrão. Só que existe um detalhe, irmãos, em Apocalipse 17, que a gente precisa meditar. Que é a brevidade de um dos reis. Vamos lá, Apocalipse 17. A Bíblia diz, né? No verso de número 8 a seguir. A besta que viste e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Aqui há sentido e quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre as quais a mulher está assentada, e são também 7 reis. 5 já caíram, um existe e outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é ela também a 8º, e é dos 7 e vem a perdição. Então, veja bem, baseado no verso 9, 10 e 11, vem a contagem dos 8 últimos reis que vêm de Roma. Por que de Roma, irmãos? Porque a Bíblia diz que a mulher está sentada sobre 7 montes, as 7 colinas. Então, a mulher é a Babilônia, é a prostituta, é a igreja romana que embriagou os reis da terra, né? E ela está sentada sobre 7 montes. Então, quando você estuda sobre o Vaticano, que surge o Concílio de Latrão e que dá autonomia ao Vaticano, você vê que, então, a mulher se assentou sobre 7 montes. Vocês estão entendendo o que está na palavra? Então, veja que Apocalipse 17, verso 9, 10 e 11, fala que quando a mulher se assenta sobre os 7 montes, quando o Vaticano ele é declarado como um país independente do mundo inteiro, olha só, um país independente do mundo inteiro e que influencia o mundo inteiro, meu Deus. É muito forte, né? Porque veja a influência da Igreja Católica, irmãos. A influência da Igreja Católica ela é absurda. Veja o capítulo 17, verso 1. E veio um dos 7 anjos que tinham 7 taças e falou comigo, dizendo, vem e mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Então, veja, a prostituta, que é a igreja romana, ela está sentada sobre muitas águas. Quando a Bíblia fala sobre muitas águas no Apocalipse, o mar, fala das nações. Com o qual, veja o que a igreja romana ela influenciou, com o qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam sobre a terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me espírito ao deserto e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlate, cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura, de escarlata, adornada com ouros, com pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e das imundícias da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome mistério, a grande Babilônia,
a mãe das prostituições e das abominações da terra. E a mulher, olha a morte que eu citei aqui dos jesuítas. A Igreja Romana, quando vendeu a indulgência, quando queria dinheiro para a construção da Basílica de São Pedro, ela matou muita gente rica, que dizia que os ricos, eles eram os vampiros e os bruxos. E então os fiéis traziam essas pessoas ricas que moravam nas montanhas para as praças e queimavam essas pessoas vivas, e o patrimônio dessas pessoas ricas se transitava automaticamente para a Igreja Católica. E agora, irmãos, veja que a Bíblia diz, no verso 6 de Apocalipse 17, que a mulher está embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E vendo eu, maravilhei-me com grande admiração. E aí, meu irmão, quando nós olhamos para a história, nós vemos claramente a influência da Igreja Romana. Ontem ainda nós falamos sobre o Crislã e o ecumenismo, né? A unidade de todas as religiões monoteístas, muçulmanos e cristãos adorando o único Deus. E aí eu digo para vocês que a cabeça do ecumenismo é Babilônia. A Babilônia não é só a Igreja Católica. O sistema babilônico é todo sistema que corrompe a palavra de Deus. Mas quem influencia todos os líderes religiosos é a Igreja Romana. Então, para muita gente, o que o Papa Francisco fez é uma aberração. Quando ele autorizou a bênção sobre casais do mesmo sexo, quando ele autorizou padres homoafetivos, quando ele disse que nós viemos dos macacos, o que ele fez? Ele quebrou paradigmas teológicos, colocando em dúvida a palavra de Deus. E infelizmente, existia uma parede de proteção sobre a igreja, gerada pelo catolicismo, pela preservação de princípios e valores cristãos e bíblicos. E quando o líder dessa igreja abre mão dos